Boa noite a todos. Estou por aberto o trabalho de hoje. Pergunto ao segundo secretário se há número legal. Há número legal, presidente. Peço ao vereador Diego, faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, nobres colegas, né, mais presente. Vou ler Mateus 9, versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como as ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A nesse é grande, mas os operários são poucos. Pede, pois, ao Senhor da messe que envie os operários para a sua messe. Amém. Peço o segundo secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2022. Aos 19 dias do mês de setembro de 2022, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nessa cidade, o Comendador Levi Gasparian realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo número legal, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, na ausência do vereador Nilton Ney de Oliveira, primeiro secretário, solicitou ao vereador Tiago Inês de Paula, segundo secretário, que realizasse a leitura da ata da sessão anterior. Durante a leitura da referida ata, o vereador Tiago Frederico Maia, com autorização do senhor presidente, adentrou o salão nobre e ocupou seu lugar no plenário. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 14 de setembro em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou de ofício número 0110/2022/SL e de ofício número 0111/2022/SL, oriundos do setor de licitações do Executivo. Em seguida, passou-se às pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matérias para serem apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores José Fernando Schaeff, Tiago Inês de Paula, Hamilton Mendes Henrique, Tiago Frederico Maia e Sérgio Nepomuceno de Souza, e da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, encerrando a sessão. Dos trabalhos, lavrou-se a presente ata, que vai por mim, segundo secretário, datada e assinada, Comendador Levi Gasparian, 19 de setembro de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Em votação, o vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o segundo secretário faça a leitura do expediente. Mensagem número 026/2022. Assunto: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame de deliberação dessa Igreja Casa, o projeto de lei número 026, de 31 de agosto de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2023, acompanhado dos seus anexos, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que outorga competência ao Poder Executivo a iniciativa de leis que estabelecem as diretrizes, os objetivos e as metas da administração municipal. Para a formatação deste projeto de lei, analisou-se a capacidade técnica, econômica e financeira do município e procurou-se fixar as diretrizes e metas durante os estudos que resultaram na complementação deste projeto sob a forma de anexo. Foram consideradas as execuções orçamentárias dos 3 últimos exercícios, além dos dados preliminares do exercício de 2022, seus respectivos resultados nominal e primário e o grau de endividamento do município, todos extraídos dos relatórios contábeis da administração municipal. Lembro que as previsões orçamentárias para o
para os próximos anos foram construídas para projeções que consideraram as características das receitas municipais, que são majoritariamente compostas por transparência de receita da União e do Estado. Nesse sentido, as expectativas macroeconômicas dos governos federal e estadual foram consideradas após levantamentos realizados junto aos órgãos de planejamento específico, onde identificamos os respectivos projetos de leis próprios. Quanto às projeções para as receitas próprias, adotamos o critério de observar o comportamento dos últimos 3 anos da execução orçamentária, complementando com as expectativas de melhoria na gestão da administração tributária municipal. Quanto às projeções das despesas correntes e das despesas de capital, foram observadas variáveis interdependentes dos poderes no que concerne aos limites constitucionais, como nos casos das transferências federais e estaduais vinculadas às áreas de saúde e educação, bem como outras áreas de interesse público, como assistência social, convênio, contrato de repasse, etc. Por fim, ressalto que essa iniciativa de lei busca reforçar a eficiência administrativa gerencial ao elaborar anexo com maior conteúdo técnico de previsibilidade, além de ampliação no detalhamento dos programas e suas subdivisão em projetos, atividades e operações especiais, de forma quantificada e qualificada. Enfatizo que, através desse detalhamento, teremos um grande avanço na desejada transparência da administração pública, pois nos permitirá avaliar de forma específica a eficiência de cada ação da administração. Assim, certo de que os ilustres edis aprovarão a presente matéria de proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, de real interesse público, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Projeto de lei número 026. Projeto de lei número 26, de 31 de agosto de 2022. Estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento municipal de Comendador Levi Gasparian para o exercício de 2023 e da outras providências. O povo do município de Comendador Levi Gasparian, por meio de seus representantes legais, decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A elaboração da proposta orçamentária para o exercício fiscal de 2023 observará as diretrizes gerais estabelecidas nesta lei, em cumprimento às disposições da Constituição Federal de 1988, do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, do artigo 112, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, da Lei Federal número 4.320/1964, no que a ela for pertinente, do artigo 4º, primeiro, hein? Não, eu sei, mas... tá. Artigo 4º e a linha A, B, E, F da Lei Complementar número 101/2000 e será compatível com o PPA e o LOA para o período. Artigo 2º. A proposta orçamentária do município de Comendador Levi Gasparian para o exercício fiscal de 2023 contemplará os poderes legislativo e executivo, seus fundos municipais, empresas públicas, autarquia e fundações que vierem a serem criadas, compreendendo a receita de todas as fontes e as despesas de acordo com a codificação funcional programática. Artigo 3º. As receitas se constituirão da seguinte forma: primeiro, receitas tributárias próprias; segundo, receitas patrimoniais próprias; terceiro, receitas compartilhadas transferidas pela União e pelo Estado de acordo com
com os artigos 158 e 159 da CRFB/1988. Quarto, Lei Complementar 87/1996. Quinto, receitas de convênio com a União, Estado, município, autarquias, fundações e empresas do poder público. Sexto, receitas próprias diversas de acordo com autorizações e leis específicas municipais. Sétimo, receitas agrícolas e industriais e de serviço. Oitava, alienações de bens. Nono, receita de fundos de natureza contábil. Décimo, empréstimo e financiamento de prazo superior a 12 meses autorizados por lei específica vinculados a investimentos em inversões financeiras. 11º, alienações de bens inversíveis. Artigo 4º. As previsões de receita para o exercício fiscal de 2023 serão como base em cálculo efetuado pela média aritmética dos últimos 7 meses do exercício de 2022, com complementações, quando pertinentes, observando-se os indicadores a seguir. Primeiro, dados de órgãos especializados públicos e privados. 2. Segundo, atualização e expansão do cadastro imobiliário. Terceiro, expansão das atividades econômicas do município. Quarto, crescimento do PIB nacional e estadual. Quinto, previsão inflacionária para o exercício de 2023. Sexto, alterações na legislação tributária municipal. Sétimo, intensificação das ações de fiscalização. Artigo 5º. Fica determinado a obrigatoriedade de o município prever, lançar e arrecadar todos os tributos de sua competência. Parágrafo único. O cálculo para o lançamento, cobrança e arrecadação da contribuição de melhoria, quando ocorrer, será levado ao conhecimento dos contribuintes através dos órgãos oficiais de comunicação do município. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo projetos de lei propondo alterações na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas, a consecução da justiça fiscal, a eficiência e a modernização da máquina arrecadadora, a alteração das regras de uso e ocupação do solo, subsolo e espaço aéreo, bem como o cancelamento de débito cujo montante seja inferior aos respectivos custos de cobrança. Parágrafo 1º. Os projetos de lei aprovados que resultem em renúncia de receita em razão de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, bem como aqueles que vinculem benefício de natureza financeira, credifícia ou patrimonial, ou que vincule receitas, deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, 5 anos. Artigo 7º. Os tributos lançados e não arrecadados inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobranças seja superior ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia da receita. Artigo 8º. O ato de conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do orçamento de receita somente entrará em vigor após a adoção de medidas de compensação. Artigo 9º. As despesas fixadas na proposta orçamentária para o exercício fiscal de 2023 contemplarão todas as categorias econômicas e se enquadrarão na codificação funcional programática, de acordo com a portaria número 42 de 14 de abril de 1999 do Ministério de Estado e do Orçamento e Gestão, e ainda a explicitação dos elementos da despesa de acordo com a portaria número 163 de 4/5 de 2001 e alterações posteriores. Artigo 10.
As despesas fixadas para cada unidade orçamentária serão liberadas em percentuais mensais, de modo a não afetar o equilíbrio orçamentário financeiro. Caso a receita não se comporte com o esperado, as despesas serão adequadas à nova realidade de arrecadação. Artigo 11. Ao fixar as despesas para o exercício de 2023, a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência que corresponderá a 0,50% da receita corrente líquida estimada do exercício de 2022 e que se destinará ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo, se for o caso, e também para a abertura de crédito adicionais de acordo com o artigo 5º da Portaria 42, de 14 de abril de 1999. Artigo 12º. A proposta orçamentária para o exercício de 2023 conterá os projetos e atividades previstas no PPA, podendo ser ajustados conforme o valor e prioridades, e serão executados de acordo com a efetiva realização da receita no período. Artigo 13º. Para as despesas de capital fixadas na lei orçamentária para o exercício fiscal de 2023, que se destinarem à execução de projetos, serão observadas as determinações. Primeiro, as obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação dos recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntárias e operações de crédito. Segundo, projetos cujas execuções já se iniciaram em exercícios anteriores terão prioridade na destinação de recursos. Terceiro, os novos projetos só terão início se houver capacidade financeira para sua execução no exercício ou se houver sua especificação no plano plurianual para mais de um exercício. Artigo 14º. As despesas de pessoal serão priorizadas em relação a outros gastos fixados à necessidade de expansão dos serviços públicos contínuos, desde que se situem em no máximo 60% da receita corrente líquida do município. Os poderes deverão observar os limites de prudência estabelecidos no artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. Parágrafo 1º. As despesas de pessoal referentes a este artigo abrangerão: primeiro, o pagamento de subsídio aos agentes políticos; segundo, o pagamento do pessoal estatutário e comissionado do Poder Executivo e Legislativo; terceiro, o pagamento das obrigações patronais; quarto, o pagamento de pessoal de programas específicos do SUS e da Ação Social vinculados à contratação enquanto durar o repasse do Estado e da União para os mesmos. Parágrafo 2º. A administração pública deverá conceder a revisão geral anual até o mês de maio pelo índice do INPC, nos moldes do artigo 37, inciso X da Constituição Federal vigente, desde que atendidos os limites estabelecidos no artigo 19 e 20 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 3º. Nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificada pela autoridade competente, a administração municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores das áreas de educação e saúde, quanto as despesas com o pessoal excederem a 95% do limite estabelecido no artigo 20, inciso 3º da LRF. Artigo 15º. Na concessão de recursos financeiros às entidades do setor privado, estritamente às entidades sem fins lucrativos, serão priorizadas as de reconhecida utilidade pública, oficialmente e preferencialmente voltada para a assistência social, desportiva, educativa, cultural e de preservação ambiental, sempre por lei específica que não a do orçamento. 16º. Não será permitido um empenhamento mensal superior
ao efetivamente arrecadado no mês correspondente. Sempre que possível, deve-se encerrar o mês com superávit. Em caso de ocorrer déficit no terceiro mês subsequente, limitar-se-á o empenhamento até que haja o equilíbrio entre receita arrecadada e despesas realizadas. Ficam excluídos o empenhamento com despesa com recursos vinculados já recebidos. Artigo 17º. As receitas de capital transferidas pela União e pelo Estado só serão utilizadas vinculadas à despesa com projetos a que se destinarem independentemente do exercício em que ocorrerem a sua efetiva realização, podendo ser aberta por decreto em conformidade com os incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964. Artigo 18º. As receitas correntes vinculadas só serão utilizadas em despesas com atividades e projetos em que se destinarem, independentemente do exercício que ocorrerem sua efetiva realização. Artigo 19º. As transferências constitucionais compartilhadas transferidas pela União e pelo Estado, entre aspas, parênteses, FPM, ICMS, IPI, LC 8796, IPVA e ITR, fecha parênteses, serão lançadas pelos seus valores brutos, isto é, sem as deduções retidas na fonte para o Fundep, utilizando como dedução contas retificadoras. Artigo 20º. A Lei Orçamentária para o Exercício Fiscal de 2023 consignará dotação para desapropriação para fins sociais ou do interesse público, observado o disposto no artigo 46 da Lei Complementar 101/2000. Artigo 21º. A Lei Orçamentária para o Exercício Fiscal de 2023 não consignará crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Artigo 22º. A Lei Orçamentária para o Exercício Fiscal de 2023 conterá autorização ao Executivo para abrir créditos suplementares até determinada importância e excluem-se do limite autorizado a despesa nas funções 10, saúde 12, educação e aquelas relativas à despesa com pessoal. Artigo 23º. Para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar número 101/2000, entende-se como despesa irrelevantes para fins do parágrafo 3º aquelas cujo valor não ultrapasse para os bens e serviços os limites previstos no inciso 1º e 2º do artigo 24 da Lei 8.666/1993, devidamente atualizados. Artigo 24º. Os projetos incluídos de acordo com o PPA, Plano Plurianual, quando dependentes de verba federal ou estadual, só terão início quando da liberação dos recursos vinculados. Artigo 25º. Será estabelecido até 30 dias após a publicação da LOA a programação financeira das receitas e das despesas e o cronograma mensal de desembolso de que trata o artigo 8º da Lei nº 101/2000. Artigo 26º. As ações desenvolvidas pelas unidades orçamentárias dentro de cada programa de trabalho deverão observar o controle de recursos com base em metros quadrados de construções de unidades habitacionais, metros quadrados de construção de encostas, metros quadrados de construção de pavimentação de vias públicas, custo aluno ano com merenda escolar, ensino fundamental, infantil e maternal, tonelada ano com remoção de lixo urbano e do atendimento ano nas unidades de saúde, ação social e etc. Parágrafo único. As metas previstas serão executadas ao longo do exercício financeiro. Artigo 27º. A proposta orçamentária do município para o exercício de 2023 será elaborada com estrita observância ao programa de metas e de acordo com as seguintes orientações gerais.
Primeiro, participação da sociedade civil. Segundo, responsabilidade na gestão fiscal. Terceiro, desenvolvimento econômico e social, visando a redução das desigualdades. Quarto, eficiência e qualidade na prestação de serviço público, em especial nas ações e serviços de saúde, de educação, cultura, esporte e lazer, segurança, habitação e assistência social. Quinto, ação planejada, descentralizada e transparente, mediante incentivo à participação da sociedade. Sexto, articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. Sétimo, acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. Oitavo, preservação do meio ambiente, apoio e incentivo à produção orgânica e destinação adequada dos resíduos sólidos. Preservação do patrimônio histórico, material e imaterial e das manifestações culturais. Nono, revisão periódica do Código Tributário e atualização cadastral. Décimo, estruturação do plano diretor. 11º, promoção da educação em horário integral em todas as escolas municipais. 12º, valorização salarial das carreiras dos servidores públicos. 13º, priorização dos direitos sociais do idoso, da criança e do adolescente, garantindo sua autonomia, integração e participação efetiva na comunidade e defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida. 14º, promoção de políticas públicas em favor das minorias sociais. 15º, priorização dos direitos sociais da mulher, promovendo severo combate a qualquer forma de violência. 16º, inclusão social das pessoas com deficiência. 17º, modernização, eficiência e transparência na gestão pública por meio do uso intensivo de tecnologia. Artigo 28º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e montante de dívida pública e de riscos fiscais para o exercício de 2023 a 2025, de que trata o artigo 4º da Lei 101/2000, estão identificadas nos anexos desta lei. Artigo 29º. Operação de crédito autorizada por lei específica nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Federal número 4.320/1964, observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 12 e no artigo 32, ambos da Lei Complementar 101/2000, no inciso 3º do caput do artigo 167 da Constituição Federal, assim como, se for o caso, os limites e condições fixados pelo Senado Federal. Segundo, os efeitos de programas de alienação de bens imóveis e de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do município. Artigo 30. Meu Deus do céu. Artigo 30. Na realização das ações de sua competência, o município poderá transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatível com o programa constante da Lei Orçamentária Anual, mediante convênio, parceria, termo de colaboração, termo de fomento, ajuste ou congênere, pelo qual fiquem claramente defendidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e os prazos para prestação de contas. Artigo 31º. Fica vedada a realização pelo Poder Executivo Municipal de quaisquer despesas decorrentes de convênios, contratos de gestão e termos de parceria celebrado com entidades sem fins lucrativos que deixarem de se prestar conta periodicamente na forma prevista pelo instrumento em questão à Secretaria Municipal responsável, com informações detalhadas sobre a utilização de recursos públicos municipais para o pagamento de funcionários, contratos, parcerias e convênios, com os respectivos comprovantes. Parágrafo 1º. As entidades de que trata este artigo abrangem as organizações sociais
OSS, organizações da sociedade civil de interesse público, organização da sociedade civil e demais organizações assemelhadas. Parágrafo 2º. As informações relativas à celebração do convênio, contrato de gestão e de termo de parceria serão publicadas no portal da Prefeitura do município Comendador Lívio Gasparian, na internet. Artigo 32º. O projeto de lei contendo a proposta orçamentária para o exercício de 2023, não sendo aprovado pela Câmara Municipal até 31/12/2022, estará o Executivo autorizado a executá-la na proporção de 1/12 do orçamento anterior. Artigo 31º. Esta lei entra em vigor... Está errado aqui, não está? Artigo 33º. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário. Cláudio Manarino, prefeito. Comendador Lívio Gasparian, 17 de agosto de 2022. Mensagem número 025/2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a promover sorteio de prêmios como incentivo ao pagamento de tributos municipais. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me da presente para encaminhar esta douta casa, conforme anexo o projeto de lei número 025/2022, que autoriza o Poder Executivo a promover sorteio de prêmios com incentivo ao pagamento de tributos municipais. O projeto ora apresentado é de suma importância para o município de Comendador Lívio Gasparian, considerando que almeja o incremento na arrecadação municipal. O incentivo se materializará na forma de sorteio na sede da Prefeitura ou em praça pública, de prêmios adquiridos com recursos do município e será promovido entre os contribuintes que estejam com os impostos do exercício vigente ano 2022 em dia, bem como não estejam com parcelamentos em atraso de créditos inscritos em dívida ativa municipal ou em processo de execução. Cabe salientar que muitos municípios de nossa região se utilizam deste meio de promoção visando o aumento da arrecadação própria e a diminuição da inadimplência, sendo notória a sua eficiência. É importante esclarecer que a distribuição gratuita de material já consta do orçamento vigente da Secretaria Municipal da Fazenda, certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão ao projeto que é de grande importância para a municipalidade. Aproveito o ensejo para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Mensagem 27/2022. Assunto: autoriza o Poder Executivo a promover a concessão sem ônus de direito real de uso da área do município na forma do parágrafo 1 do artigo 138 da LOM, para fim de instalação do serviço de saúde de reabilitação pela rede de cuidado às pessoas com deficiência, RPCD, através do Instituto de Clínica e Cirurgia Santa Catarina, CNPJ 35.615.589/0001-17, Instituto Evandro Ribeiro, com serviços habilitados pelo SUS para atender a população local e regional gratuitamente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta Igreja Casa Legislativa, conforme anexo, o projeto de lei número 27, que autoriza o Poder Executivo a promover a concessão sem ônus de direito real de uso de área do município, na forma do parágrafo único do artigo 138 da LOM, para fim de instalação do serviço de saúde de reabilitação pela rede de cuidados à pessoa com deficiência,
através do Instituto de Clínica e Cirurgia Santa Catarina, Instituto Evandro Ribeiro, com serviço habilitado pelo SUS para atender a população local e regional gratuitamente. A concessão se faz necessária em razão da possível instalação de unidade regional que servirá de referência para a rede de assistência ao deficiente. A concessão terá como objeto o prédio em que atualmente comporta a escola Irene Ney Leite, na Estrada União Indústria. O governo municipal está fazendo a reforma e revitalização da antiga escola Irene Ney Leite, que voltará a abrigar os alunos matriculados nessa unidade educacional do município. Assim, o prédio atual estará sem destinação. O que se pretende com o atual projeto de lei é tornar o município de Comendador Oliveira Gasparian, através do Instituto de Clínica e Cirurgia Santa Catarina, Instituto Evandro Ribeiro, referência na prestação de serviços de assistência ambulatorial e médico hospitalar nas especialidades oftalmológica e otorrinolaringologia, bem como para a instalação e desenvolvimento do Centro Especializado em Reabilitação Auditiva e Visual, CER2, com vista a atender a população local e da região Centro-Sul de forma gratuita. A gratuidade da concessão tem fundamento na forma em que serão ofertados os serviços à nossa população, ou seja, com gratuidade no atendimento de serviços habilitados pelo SUS. Ademais, há nítido interesse público em aumentar os serviços oferecidos à população por meio do Sistema Único de Saúde. Assim, as concessões de direito real de uso podem ser gratuitas ou onerosas. Entretanto, como a atividade a ser desenvolvida é de interesse público, a onerosidade pode ser excepcionada quando o uso a ser dado a particular correspondente ao meio para o desempenho de uma atividade de interesse coletivo, que já representa em si uma carga ou ônus. Via de regra, no sistema jurídico pátrio, as concessões de direito real de uso subordinam-se à licitação na forma de concorrência. Entretanto, a Lei Orgânica Municipal excepciona esta regra ao permitir a despesa de concorrência na concessão de uso de imóveis. Senão, vejamos. Certo da habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares, dispensarão ao projeto que é de grande importância para o município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protesto de elevada estima e consideração. Cláudio Manarino, prefeito. Mensagem número 28/2020. Mensagem número 28/2022. Assunto: denomina Praça José Sabino Barbosa Filho o bem público que menciona, situado na Avenida Josino Pérez, Boca da Barra. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e seus dignos pares, vimos encaminhar e submeter à elevada apreciação desta Igreja Casa Legislativa, conforme anexo, o projeto de lei número 28/2022, que denomina Praça José Sabino Barbosa Filho o bem público que menciona, situada na Avenida Josino Pérez, Boca da Barra, para constar nesta Casa de Leis uma breve história da vida deste homenageado. José Sabino Barbosa Filho, nascido na fazenda do Paiol, no dia 10 de março de 1934, formou-se técnico químico e trabalhou na fazenda durante 10 anos. Foi casado com Carmen da Silva Barbosa, com quem teve 8 filhos. José Sabino, após sair do ramo de laticínio, montou um armazém na Boca da Barra, onde residiu com sua família durante 30 anos. Era católico, foi presidente de patrimônio e ministro de Eucaristia na Igreja Santo Antônio, Grotão. Homem de poucas palavras, mas de atitudes sábias e concretas. Durante suas vidas, sempre procurou ajudar o próximo e fazer o bem. Uma palavra que o define: fé. Uma fé inabalável. José Sabino faleceu no dia 5 de outubro de 2014. Certo da habitual
habitual atuação de Vossa Excelência e seus digníssimos pares dispensarão o projeto que é de grande importância para o nosso município. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência e demais pares protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Manarino, prefeito. Passando aí as pequenas comunicações, eu convido o vereador Hamilton Mendes a fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, ao funcionário presente. O motivo da vinda na tribuna, senhor presidente, é parabenizar o prefeito por estar nomeando o João, nomeou o João a partir do dia 15 agora. O João já vem desenvolvendo um belo trabalho à frente da Secretaria de Saúde como subsecretário, e sei que como secretário ele vai estar melhorando ainda muito mais, porque o João vou falar um cara mesmo, o João é um cara que atende a gente toda hora que a gente vai como subsecretário, ele sempre me atendeu. Então, eu acho que o prefeito fez uma bela escolha de colocar o João à frente da Secretaria de Saúde, pois o João, o pessoal elogia muito o João. Eu vou muito na secretaria, eu vou no pronto-socorro, estou sempre, às vezes, acompanhando algumas coisas, e vejo que o João atende todo mundo com um sorriso, o pessoal gosta. Porque, às vezes, você está precisando de alguma coisa, e as pessoas, às vezes, estão de cara feia. Então, o João está sempre rindo, está sempre atendendo, pegando o papel, às vezes, a receita, alguma coisa para resolver de exame. Então, eu fico muito feliz do João hoje estar como secretário de saúde. Não poderia também de deixar de agradecer ao Adriano, nosso secretário que está indo para Portugal. O Adriano também, eu só posso fazer elogios, porque o Adriano, toda vez que ele esteve à frente da secretaria, não só como esse ano e pouco agora, como nas outras gestões também que eu estive trabalhando com ele, sempre nos atendendo ao povo. Então eu quero parabenizar aqui também o Adriano pela passagem, que sempre trabalhou dignamente. Então esse aqui é meu apoio que eu posso dar ao Adriano, é um cara do bem, que Deus ajude, que ele seja feliz na nova jornada que ele vai fazer aí. E mais uma vez deixar aqui meus parabéns ao João. Entendeu? Obrigado, presidente. Como não há mais nenhum orador inscrito, quero lembrar os nobres colegas que os processos 068, 069, 070 serão apreciados e colocados em votação na próxima sessão. Até por conta aí, está faltando 2 aí que faz parte da comissão. Então, vou deixar para segunda-feira. E o 067, que diz a respeito estabelece aí as diretrizes, né, do orçamento municipal, pelo regimento interno da casa e por motivo de lei, ela é lida e após 20 dias ela retorna à casa para a primeira votação. Então, como não há mais nada tratado, para encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos. A primeira votação da lei de diretrizes vai ser no dia 17. Até a próxima sessão, se Deus permitir. Joga no grupo, Léa. É melhor para vocês. É porque nós já votamos o PPA, né? Mas isso aí é igual da Câmara. Eu não alterei nada da Câmara, eu vou deixar para alterar aos poucos.